primeiro lugar, e a coisa mais importante, gente, por definição, todo servidor público serve ao bem público, isso parece óbvio, é claro, mas isso é uma coisa muito difícil, porque vivemos um Estado patrimonial no Brasil. Vivemos um Estado onde a ideia do poder é uma ideia que, desde o descobrimento até hoje, serve ao indivíduo. Nós sabemos que no Brasil, qualquer função envolve responsabilidade, mas os pequenos poderes são difíceis. Dê a um ser humano o cargo de coordenador de turno da repartição. Encarregue-o de cuidar do cafezinho. E ele se comportará como o Papa na Praça de São Pedro. É uma experiência que eu tenho longamente em escolas. As autoridades, especialmente as pequenas, consideram que o grupo serve a elas. Quando eu trabalhei na universidade, alguém era o coordenador de graduação, o coordenador de pós. Era incrível, porque as pessoas entravam até com um andar mais lento. E saudavam como a Rainha Elizabeth saudava seus súditos em vida. Primeira questão importante para mim, tudo que eu falo é para mim, e as pessoas podem ou não aproveitar. Eu sirvo ao interesse coletivo, eu sou servo. O Papa Gregório Magno ajuntou aos seus títulos pontifícios, servo dos servos de Deus. A pior frase no Brasil é: você sabe com quem está falando. Essa frase, diz meu colega Cortella, só é possível se você estiver na fase final de Alzheimer, tivesse esquecido quem você é. E por caridade você chega a qualquer pessoa aqui, por favor, você sabe com quem você está falando? Mas é curioso como ela é empregada no Brasil. Eu, professor Leandro, sirvo aos meus alunos. E é por isso que eu tenho autoridade, porque servir me confere autoridade. Por isso, por servir a turma toda e não a um, eu posso dizer a um aluno que ele deve sentar, por exemplo. Meu coordenador e chefe de departamento serve a mim e aos alunos, meu diretor serve a todos nós, meu reitor serve a todos nós. Quanto mais alto eu subo, mais gente eu sirvo. E é por isso que eu tenho autoridade. Minha autoridade deriva do serviço. Quanto mais gente eu sirvo, maior a minha autoridade. É estranho isso, porque nós estamos acostumados no Brasil a poderes constituídos que consideram que é a sociedade que os serve, que é a sociedade que deve servi-los. Vamos continuar explorando essa ideia. Vocês devem se lembrar, porque todos fizeram concurso, e esse é um tema importante, concurso, que a Constituição de outubro de 1988 tem um item específico no seu artigo 37, que para lembrar nos concursos a gente usa o acróstico LIMP. Todo ato público deve ser caracterizado pela legalidade, pelo L, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade e, o mais interessante, pela eficiência ou eficácia. Todo ato público precisa se caracterizar por todas essas 5 características. Vejam, todo servidor, óbvio, deve ser ético. Mas isso é uma competência de todo trabalhador brasileiro. Mas não basta ser ético, não basta dizer eu nunca roubei, porque isso só te afasta da cadeia, mas não te torna um bom servidor. Eu tive uma funcionária em São Paulo notável, um símbolo da ética de algumas pessoas no Brasil. Trabalhou comigo por anos, incapaz de se apropriar de qualquer coisa. E se eu não deixava um bilhete dizendo que aquele dinheiro era dela, se eu me esquecesse, deixasse apenas o dinheiro sobre o aparador, ela não pegava. Uma mulher, como tantas no Brasil, de uma ética inquebrantável. Mas Maria José não fazia nada. Não lavava, não passava e não cozinhava. Maria José veio ao mundo para ser honesta, íntegra, uma mulher de bem, temente a Deus, mas com ojeriza ao trabalho. Ou seja, não iria para o inferno dos corruptos, talvez para o dos preguiçosos. Se eu sou um funcionário público, como eu fui por mais de 30 anos, eu não estou ali apenas para ser ético. Ser ético é apenas a condição para eu estar ali, livre. Eu estou ali porque eu trabalho, porque eu sirvo, porque eu funciono para alguma coisa. E o meu objetivo está no cidadão que procura o meu serviço. E é claro que eu quero o cidadão educado, simpático, atencioso. Mas nem todos são assim.
Quando eu era professor de ensino fundamental, eu tinha um erro. Eu achava que eu vim para aqueles alunos da primeira fileira, organizados, bonitinhos, limpinhos, anotando tudo. Quando eu entrava na sala, a menina apontava: o senhor parou aqui, professor. Estes alunos perfeitos não precisam de mim, já vieram prontos. E vão continuar na vida assim, organizados, limpinhos, chatinhos, vão longe, longe na trajetória. Eu vim para os alunos da última fileira, os possuídos por Satanás, aqueles em que o demônio se apossou daquele jovem e governa. Eu vim para eles. Eles precisam de um professor, eles precisam ser transformados, eles gritam com seu boné, mascando chiclete, com fone de ouvido: eu quero alguém que me transforme. Eu levei anos para entender que eu era professor por eles, como um médico só existe pelos doentes. Se a sociedade brasileira fosse inteiramente próspera, igualitária, sem dependências de quaisquer espécie econômicas, se a sociedade brasileira não fosse racista, não tivesse preconceitos e machismo, se a sociedade brasileira fosse equilibrada e não violenta, nós não precisaríamos de servidores públicos. Todas as pessoas seriam autônomas. Se eu tenho dinheiro para o meu médico privado, porque eu vou precisar de uma saúde pública. Se eu tenho o meu próprio transporte, porque é um transporte público. Se eu tenho tudo isso, porque eu vou precisar de um Estado. Ora, o Estado no Brasil é muito necessário, ele é fundamental, lembrando que quem estuda na escola pública provavelmente não estudaria se não existisse a escola pública. Durante a pandemia, o SUS demonstrou que a sua capilaridade incrível foi apresentada a todo o Brasil. A classe média alta de São Paulo descobriu onde ficavam os postos do SUS para fazer vacina. Nunca tinham visto que havia um posto do SUS. Nesses casos, o Estado é essencial. Então, o cidadão difícil, complicado, com português que tropeça, o cidadão que não tem a menor ideia de regras ou de civilidade, este é o cidadão que precisa do servidor público, como o doente precisa do médico, como o mau aluno precisa do professor. Como, se vocês querem, disse Jesus, eu não vim pelos justos, eu vim pelos pecadores. Quando entrar o sujeito agressivo, irritante, com demandas impossíveis, chato, pensem, aqui está o meu objeto. Usem esse sistema de neurolinguística, repitam: eis o cidadão que separa o amador do profissional. Porque gostar de quem é agradável, gente, até sua sogra gosta, gente. Sua sogra adora quem a elogia, seu síndico gosta, seu chefe gosta. Mas gostar de gente difícil é para profissionais. Então, se eu sou profissional, eu não faço porque eu quero, porque eu estou ali, porque eu fiz um concurso, eu tenho capacidade, porque eu fui efetivado, porque eu tenho formação técnica, porque eu tenho uma função, ela é essencial para a sociedade de Nova Lima e para Minas e para o Brasil, então eu vou exercer isso com eficácia, com o máximo de, além, claro, da legalidade. Isso tudo é muito importante. Nós precisamos, no Brasil, pensar que um dos defeitos no Brasil é a interpretação da lei. Os juristas aqui presentes, deve sempre há um advogado infiltrado entre as pessoas. Isso já descobri um, né? Já tem um advogado, mas nós gostamos dos advogados. Bem-vindo. Os juristas sabem que toda lei pressupõe interpretação. Essa interpretação nós chamamos pelo termo filosófico hermenêutica. Mas aqui eu vou usar no sentido negativo. Os brasileiros adoram fazer interpretação. Não pode parar nessa vaga, mas é só um pouquinho. Ora, não está escrito não pode parar nessa vaga, a não ser que seja um pouquinho. Você está em cima da faixa de segurança, é só um pedacinho. É só um pedacinho. Nós já fechamos, mas eu não vou me demorar. Nós fazemos a interpretação a todo instante, gente. O brasileiro, definido por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raiz de Brasil, em 1936, é um homem do coração, é um homem cordial. E como tal, ele é muito simpático, mas ele age passionalmente. É frequente um aluno me dizer assim: professor, eu sou seu amigo, né? Eu posso entregar o trabalho depois? Eu disse, não, porque
Porque você é meu amigo. Se você fosse meu inimigo, eu seria obrigado a aceitar para não caracterizar perseguição. Sendo meu amigo, isso é nepotismo, proibido pela lei. Eu vou proteger o meu círculo. A lei proíbe o nepotismo. A lei proíbe o privilégio a alguém. Mas nós somos os adeptos dessa hermenêutica jurídica. Vejam, 66% dos brasileiros adotam ética baseada em princípios. E segundo um perfil moral da Unifesp, 34% analisam as consequências de uma ação. Segundo os dados, nós somos muito éticos. Mas é muito curioso que não é essa a nossa percepção. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida para demonstrar como é difícil isto. Quem aqui nessa distinta plateia que queira se pronunciar, levante a mão, já foi alvo de algum tipo de inveja? Eu vou levantar a minha. Quem já foi? Olha, até que vocês não são muito invejados. Muito bem. Mas quem daqui é invejoso? Menos gente. Parabéns pela sinceridade, aprendam a mentir, mas parabéns pela sinceridade. A inveja é um problema porque temos muitos invejados e poucos invejosos. A ética é um problema porque está na boca de todo mundo, mas não está na prática de todo mundo. Gente, eu dou palestras sobre ética há 25 anos, desde que eu tinha cabelo. Hoje não acontece mais, mas há 20 anos ligavam para o meu escritório e diziam: queremos uma palestra sobre ética para o município. Eu disse: ótimo, qual o tema, qual o perfil, vamos montar. Dá para fazer sem nota fiscal? Uma palestra sobre ética sem nota fiscal, gente. Isso é um pedófilo abrir uma creche, né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Um dentista meu me atendia e ficava lá falando mal do governo. São um bando de ladrões em Brasília, eles roubam a gente, eu não tolero esse roubo. E eu concordando com ele através de grunhidos. Termino o trabalho e disse: quer com nota ou sem nota? Era esse elemento que reclama do governo. É claro que o roubo público é mais grave que o privado. Por quê? Se eu roubo um lojista de Nova Lima, eu prejudiquei um comerciante. É um erro, é um crime. Se eu roubo no serviço público, eu prejudiquei toda a sociedade de Nova Lima. É muito mais grave. Quem rouba no serviço público é um ladrão muito mais qualificado, porque ele não roubou um proprietário, ele roubou quem sustenta todo esse sistema, que é o contribuinte. Ele é um ladrão de uma sociedade. Por isso, nós temos que pensar claramente em casos. Todo mundo estudou na escola a carta de Pero Vaz de Caminha. Trechos bonitos, como a terra é chã, é baixa e muito generosa. Aqui tem áreas como entre Douro e Minho, plantando dar-se-á tudo pela força das águas. As índias andam sem nada, sem vergonhas. Bem, todo mundo conhece isso. Como encerra a carta o primeiro documento histórico do Brasil, o primeiro texto que alguém escreveu sobre o nosso amado país, ao conhecê-lo na costa da Bahia. Diz Caminha: Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço, Vossa Alteza, que por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, que dela receberei muita mercê. A carta termina com um pedido de emprego. Caminha descobriu o Brasil e pede um emprego para um parente. É claro que nós temos que inserir isso na história para não ser anacrônicos. Não tem concurso público em 1500. A sociedade é de mercês, o rei indica todos os cargos. É assim que se pede um cargo. Não é errado. Não é hoje seria um caso de corrupção política ou de nepotismo. Não. Mas ele considerou que, tendo escrito carta ao rei, tendo participado da navegação dos navios que vieram sob Pedro Álvares Cabral, ele pode pedir um emprego. A ideia de que eu posso pedir ao Estado que ele me dê mais do que eu possa dar à sociedade ou ao Estado. Isto é uma tradição importante, mas vamos avançar no tempo. Em 1808, Dom João chegou de Portugal, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, com 15 mil parasitas a bordo. Desembarcou no Rio de Janeiro e Dom João precisa de um lugar para morar.
Uma das casas mais luxuosas do Rio era a Quinta da Boa Vista. Elias Antônio Lopes, que fizera fortuna escravizando os seres humanos, em 1808, oferece a Quinta da Boa Vista ao príncipe regente. Oferece a casa mais luxuosa do Rio, futuramente a Casa dos Imperadores, futuramente museu, que pegou fogo tragicamente há algum tempo. Oferece sua casa de graça. Olha que cidadão generoso. Deu a sua casa, ele tinha muitas, mas deu a sua casa mais bonita ao príncipe que chegava. Em troca, recebeu o hábito da Ordem de Cristo. Recebeu o hábito da Ordem de Cristo, dava acesso a muitas coisas e purificava, inclusive, a ele dos maus ancestrais que ele tinha. Segundo, deram a ele um cartório em São José del Rei, hoje conhecida como Tiradentes aqui em Minas. E deram a ele um cargo na cidade fluminense de Paraty. Ele deu ao Estado, e o Estado dá a ele novas fontes de renda. Essa associação entre capital privado e Estado, tornando o nosso querido Elias Antônio Lopes o primeiro dos grandes homens do toma lá da cá. Ela se tornou uma norma no Brasil. Quando alguém me diz, nunca se viu tanta corrupção, é porque essa pessoa não estudou história. E nós tendemos a achar que os problemas atuais são os maiores da história. Um dia terrível da guerra da Ucrânia com a Rússia, um dia terrível da guerra na faixa de Gaza do Hamas com Israel, situações trágicas e profundamente terríveis, não mata como uma pequena tarde na Batalha de Stalingrado em 43, quando morrem centenas de milhares de pessoas. Então nós tendemos a considerar a violência e a corrupção do nosso momento a maior de todas. E este erro é comum, como se eu dissesse o seguinte: como os dados da Lei Maria da Penha mostram que muitas mulheres apanham, e antigamente não tínhamos esses dados, logo as mulheres não apanhavam no passado. Seria como dizer que não há tuberculose no século XVIII, porque não foi descoberto o bacilo de Koch, só foi descoberto no século XIX. Ou seja, agora eu tenho registros disto. E aqui nós temos um registro interessante. Vejam a percepção da corrupção. A Dinamarca, Nova Zelândia e a Finlândia, 2 países europeus e um na Oceania, têm a mais baixa percepção de corrupção. São os cidadãos que, quando são entrevistados, simplesmente dizem que não percebem corrupção no serviço público. Agora, Síria, Sudão do Sul e Somália, 3 países, um na Ásia, 2 na África, percebem ativamente a corrupção. O que tem em comum os 3 primeiros em comparação aos 3 últimos é o fato que os 3 primeiros são democracias, os 3 últimos são ditaduras. As ditaduras são notavelmente menos investigadoras de corrupção. E é por isso, por exemplo, que vocês não ouvem falar de corrupção na Coreia do Norte. O ditador da Coreia do Norte não tem esse problema. Porque se a corrupção o favorecer, não é corrupção. Se não o favorecer, ele executa o corrupto e fica com a parte que ele estava roubando. Nas ditaduras funciona. Mas quando eu era criança, o Brasil era um regime ditatorial e eu não ouvia falar em corrupção. É verdade, na Coreia do Norte também não. Também não existe isso. Vejam que o Brasil está no lugar 94. É interessante isso. Nós percebemos o Brasil como corrupto, não tanto como os últimos da lista, mas percebemos o Brasil como corrupto. Nós sentimos a corrupção no Brasil. Nós lamentamos essa corrupção. Aí vem uma pergunta filosófica. Por que o certo e o errado são em si certo e errado, mesmo que ninguém o saiba? Mesmo que eu colocasse o anel que Platão inventou de uma lenda, o anel de Giges, um anel que torna a pessoa invisível. O que você faria se você tivesse um anel que o tornasse invisível? Se você pudesse entrar na casa de qualquer pessoa, roubar o que quisesse, ver qualquer pessoa nua, sem que ela percebesse? Essa é a pergunta que Platão faz.
Eu vou fazer uma historinha grega para vocês. Dizem, porque não escreveu sobre isso, Sócrates não deixou textos e tratados filosóficos, só uns hinos religiosos. Dizem que Sócrates estava em casa com sua esposa Xantipa e seu amigo Glauco entra, esbaforido, e diz: sabe o que falaram de você na praça, na ágora? E ele disse: alto lá, vou fazer 3 perguntas, Glauco. Primeiro, você tem certeza que é verdade o que você falou? E o amigo diz: não, não tem. Você tem que me contar, é obrigatório que me conte? O amigo diz: não, não é obrigatório. Terceiro, me contando eu vou melhorar e você vai melhorar e a pessoa que falou mal de mim vai melhorar? Não, então não me conte, é só fofoca. 3 perguntas para fazer em Nova Lima, direto de Atenas. É verdadeiro? Melhora os envolvidos? Terceira pergunta, é obrigatório fazê-lo? Se você responde sim, no seu local de trabalho, as 3 perguntas, é possível que essa ação seja ética. Se você responde não, é possível que essa ação seja não ética. 3 perguntas a fazer sempre. É fácil? Não. E eu complemento essa história com uma pessoal. Eu era diretor de uma escola. Minha secretária, gaúcha como eu, chega com uma notícia: professor, acabei de ouvir a mulher do cafezinho falando mal do senhor. Quer saber o que foi? E eu para ela: alto lá, Flávia. Primeiro, é necessário? É verdadeiro? Nós vamos melhorar? Flávia respondeu: não, 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 então não me conte, é só fofoca. Isso faz 15 anos, há 15 anos que eu me queimo de curiosidade. Me borro de curiosidade para saber o que aquela vaca do café falou de mim. A curiosidade humana, a vontade de fofoca é uma característica nossa. Nós somos interessados no que os outros falam de nós. Nós somos interessados nisso. Quando alguém abaixa a voz e imita uma serpente, porque o fofoqueiro imita uma serpente, ele fala: é uma cascavel. Todo fofoqueiro aproxima e imita uma serpente. Quando alguém faz isso, o que significa isso? Eu tenho um interesse em estabelecer uma aliança com aquela pessoa sem me dar conta, por exemplo. Sem me dar conta que quem conta fofoca para mim, dos outros, contra de mim, para os outros. Porque não há fofoqueiro parcial. Não existe fofoqueiro parcial. A fofoca é como a gravidez, ou há ou não há. Não tem semi-grávida, parcialmente grávida. Não tem semi-fofoqueira. Hoje eu acordei fofoqueira, amanhã não. A fofoca é uma das principais infrações das relações humanas. Falar mal de alguém e falar pelas costas é um horror. Ainda Cariano Suassuna tenha garantido que ele detesta quem fale as coisas na frente e prefere a pessoa virar as costas para poder falar mal. Ainda que o grande Ariano tenha dito, falar mal pelas costas é um ato de covardia. Você não tem coragem de dizer para a pessoa: isto é um absurdo. Muito cuidado. Tem desejo de fofocar diariamente. Entrou alguém no seu escritório, na sua repartição, com aquela roupinha. Pelo amor de Deus, onde é que ele conseguiu aquilo? Onde será que vendem esse tipo de horror? A pessoa volta das férias com outra forma física. Foi vista em uma fila de motel, sem a titular, sem o titular. A língua coça, gente. Porque a fofoca é um ataque covarde que tenta me salvar. Epicteto, filósofo estoico, diz assim: falaram mal de você? Não se preocupe, imagina se soubessem de tudo. Imagina se soubessem de tudo. Então, o ato ético, ele é ético porque ele participa da felicidade coletiva, a única que na filosofia aristotélica é chamada de felicidade política. Por que política? Por causa da polis. Onde eu sou feliz? Em uma cidade. Claro que você é um cidadão de Minas e é um cidadão brasileiro, mas você mora aqui. Minas é o maior e o Brasil é o maior. O planeta Terra é o maior ainda. Você é cidadão de Nova Lima. É aqui que ocorre a felicidade. Para Aristóteles, a política é o espaço da felicidade. Só se pode ser feliz em grupo porque eu sou um zoon político, ou eu sou um animal político. Eu sou um animal político. Eu vivo em grupo. A solidão absoluta é privilégio, diz Aristóteles, dos deuses e das bestas feras. Só pode morar isolado o animal ou um deus. Nós vivemos em grupo para o bem e para o mal.
E vivemos em grupo, como garante Aristóteles, para constituir uma melhoria nas relações humanas. Abandonamos o estado natural, diz Rousseau, para que a gente constitua a sociedade civil, e com isso eu abro mão de algumas coisas, como lembra Locke, e eu vou construir uma felicidade coletiva. E isso tem que estar na nossa cabeça, a noção de felicidade pública. Eu posso ser porco na minha casa, não há lei que me obriga a limpar a minha casa. Ninguém será preso por ser suíno em casa. Está presa, está autuada por ser porco ou porca. Não. Você pode ser porco livre, é um direito constitucional. Você pode nunca limpar sua casa, nunca lavar a louça. Você pode nunca fazer a cama e você não infringe nenhuma lei. A Constituição nos permite fazer tudo aquilo que a lei não obriga. E a lei não obriga a limpeza. Mas quando eu jogo um papel na rua, eu cometo uma infração. Porque aquele espaço não é meu. Aquele espaço não é meu. Aquele espaço é público. E olha que interessante, no Brasil, uma vez um menino andava de skate em uma praça de São Paulo, recém-reurbanizada, em frente à Praça Roosevelt, na zona da Consolação, centro. E esse menino andava de skate e utilizava o corrimão recém-pintado para fazer manobras no skate. E a repórter perguntou, por que você faz isso? Ele disse, porque é público. A noção dele de público é equivocada do ponto de vista jurídico. Ele pode fazer isso na casa dele. Ele não pode fazer em público. Ele não pode danificar o patrimônio público. O público não posso danificar. Há países como o Japão com um profundo sentimento de público. Um colega meu, quando fui dar aula no Japão, pegou um papel de bala e botou no bolso, e havia lixeiras na rua, e eu perguntei, por que você não põe na lixeira? Ele disse, porque a prefeitura paga para recolher na minha casa. Se ela recolher aqui, ela vai ter que pagar 2 vezes. Então eu estou levando para lá. Esse é o Japão. Uma aluna minha esqueceu a bolsa no trem entre Osaka e Kyoto. Todos seus dólares e passaporte na bolsa. Ela saiu do trem e esqueceu, o trem se foi. Ela ficou desesperada e a guia que morou no Brasil falava português, calma, o trem volta. De fato, 20 minutos depois o trem voltava. A bolsa estava lá. E a minha aluna comemorou, a bolsa está aqui. E a guia perguntou, mas quem é que vai pegar se não é da pessoa? Eu sentei com a senhora Kyoto e disse, no Brasil roubam o trem, minha senhora. Eles roubam o trem, não é a bolsa. Eles roubam o trem. Cuiabá ainda não conseguiram inaugurar o trem da Copa no Brasil. O trem está lá, está o trilho na frente do aeroporto. Não conseguiu inaugurar o trem, eles roubam o trem no Brasil. Mas é porque o japonês é melhor do que nós? Não, o japonês é a prova de que Aristóteles está certo. A ética tem que ser ensinada. Nenhuma criança, diz Aristóteles, nasce moral. Nós temos que ensinar lentamente. As mulheres vão amadurecendo, ficam maduras entre 18 e 21. Os homens, em média, 45, 50 anos. Descobrem que a cabeça de cima tem algum poder. Isso é um processo, gente. Este é um processo longo. Eu tenho que educar, tenho que repetir, tenho que falar várias vezes. O professor tem que dizer 100 mil vezes. É para entregar, tem que botar o nome. Isso é para entregar. É para botar o nome? É para botar o nome. Mas vai o nome? Vai o nome, para eu poder saber. Eu não sou médium, eu não posso botar a mão em cima da prova e sentir de quem é. Você tem que repetir 100 mil vezes, porque nós temos que educar as pessoas. Nós temos que educar as pessoas. É para eu assinar esse documento? Não, mas coloque o dedo. A gente faz um exame depois de digital e atribui a isso. Ou seja, é por isso que a felicidade prática, ela existe na cidade. Ela existe por causa da cidade. E o grande sentido ético que vai tornar qualquer servidor maduro, qualquer homem ou mulher maduros, é quando eu me incluo e passo a dizer que eu faço parte daquilo. Em outras palavras, você é maduro eticamente quando você inclui seu esfíncter na reta. E para de dizer assim, o brasileiro é atrasado. Você é alemão, você é francês, você é dinamarquês. Ah, não, aqui em Nova Lima jogam muito lixo na rua. Você é um exemplo, nunca jogou. Quando eu me incluo, eu começo a perceber que as coisas mudam. Incluam-se. Incluam-se.
Quando eu me incluo, eu passo a ser protagonista e não mais um reclamador. E substituo reclamação por crítica. Paro de dizer, aqui está muito quente nesse espaço. E passo a dizer, temperatura elevada prejudica o trabalho, podíamos abrir as janelas, comprar um ventilador, poderíamos usar um outro dress code. Isto é uma crítica em que você se incluiu e propõe a solução. É horrível, gente, na família ou na cidade, a pessoa que reclama e não faz nada. Tanto em casa, como na cidade. Essa comida não está boa, diz o filho. Aquele que não comprou uma azeitona, não lava uma louça, não cozinha um ovo mole, mas é um gourmet na hora de comer. Ele prova, ele cheira, não me agrada esse tempero. Morra, mano. Vá trabalhar, vá comprar. Eu preciso, gente, nesse caso, me incluir. Essa responsabilidade é muito forte, mesmo que a gente viva, como sabemos, o que Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, que quase a vida inteira morou na Inglaterra, fala de mundo líquido. Esse é um mundo líquido, esse é um mundo que os valores mudam muito rapidamente. O mundo que meu avô transmitiu a meu pai era muito mais parecido. O mundo que meu pai me transmitiu era menos parecido. O mundo que vem depois de mim é completamente diferente. Vou dar um exemplo cômico de mundo líquido. Fiz com os meus alunos uma experiência, que todos conhecem aqui. Para demonstrar transmissão oral de conhecimentos, vamos fazer a técnica do telefone sem fio. Todo mundo conhece. Um aluno levanta a mão e diz, professor, qual é o telefone que tem fio? Eu me dei conta que eu era velho. Telefone sem fio é quem teve aquele telefone enroladinho de desligar. Por quê? Técnico do telefone sem fio. Que absurda essa expressão, caiu a ficha. Que ficha? Do que vira o disco. Mas que disco? O que é um disco que eu possa virar? Parece um disco arranhado. Todas são expressões, gente, muito antigas. O mundo se transforma rapidamente. Meu pai comprou um toca-discos na década de 60 e até os anos 90 aquele móvel estava na sala. O seu celular do ano passado, quando você trocá-lo o ano que vem, eles olham para o aparelho como se fosse pré-histórico. Nossa, esse aqui já é do ano passado, como se isso fosse difícil. Tudo isso, gente, é porque este mundo é de transformação, mas não se enganem. Quem roubava em Nova Lima em 1950, adulterava o livro caixa, rasurava a bico de pena. Não percam de vista que o valor ético continua existindo e ele é muito importante. Muda a técnica, não muda propriamente a ética. Esse mundo líquido tem que ser acompanhado de valores. Eu tenho que enfatizar valores. O valor do serviço público, o valor da família, o valor da honestidade, o valor de transmitir ao filho, se eu não puder dar um apartamento e um carro, transmito um bom nome, transmito caráter. A pior coisa do mundo é ter um pai ladrão. E o valor de que ser honesto é mais sustentável. Vocês já viram que não há ladrões com esclerose ou Alzheimer? Nenhum ladrão envelhece tanto que ele possa ter essas doenças que são típicas de pessoas honestas. Etienne La Boétie, no século XVI, disse que o amigo é o prêmio do homem ético. E o cúmplice recebe como castigo apenas um cúmplice porque ele é um canalha. O canalha é o castigo do cúmplice que não tem amigos. Por quê? Porque o cúmplice denuncia o outro. Etienne Boétie não disse, mas nada mais do que delação premiada, que não é algo ético, é medo. Delação premiada é medo, não é um fato ético. Se eu não corro porque é um guarda, se eu não colo porque é um professor, se eu não roubo porque tem câmeras me filmando, eu não sou uma pessoa ética, eu sou uma pessoa covarde, que tem um comportamento escondido e outro comportamento em público. Eu nunca roubei, mas já teve oportunidade? Um amigo meu, feio como uma cólica, diz assim, eu nunca traí minha mulher. Que bom, né? Que bom que não experimentou o mercado, que seria uma decepção. Seria uma decepção para você. Ou seja, não se considera ética a falta de oportunidade. Há pessoas que não conseguem, não têm o ponto de poder fazer isso. Eu preciso, gente,
Ser protagonista. O que significa ser protagonista? Eu preciso pensar que eu faço parte do sistema. Eu preciso pensar que eu transformo as coisas. Eu preciso me incluir, eu preciso ser parte dessa história. Protagonista para de culpar terceiros. Para de pensamento mágico. Pensamento mágico é bonito de ser estudado, eu sou um especialista nele, mas não para tomar decisões. Vamos pegar os 5 mais bem-sucedidos homens e mulheres de Nova Lima. Vamos trazê-los para esse auditório, vamos entrevistá-los. Qual o segredo do seu sucesso? Porque o senhor ou a senhora cresceram tanto economicamente. Nenhum deles vai dizer lentilha. Todo ano novo eu comia lentilha. Gente, isso é estratégia de fracassado. Comam lentilha se gostarem, é um prato maravilhoso, eu adoro. Mas quem acha que aquilo vai trazer dinheiro, sem desmerecer a linda cidade em que eu estive 5 dias agora, todos os cariocas colocam branco no Réveillon para atrair paz. E colocam. E passam o ano vendo que o branco é inútil para atrair paz. Para atrair paz eu vou ter que pensar política de segurança pública, justiça social, reforma do sistema judiciário. Isso vai atrair paz, e não a cor. Achei um amor porque usei lingerie vermelha no Réveillon, gente. Imagina o homem que está ao seu lado, olha o homem mais próximo de cueca vermelha e pensa que entidade vai se aproximar de um homem de cueca vermelha. Pensa que entidade, podem me imaginar também, que entidade ridícula vai se aproximar. Essa imagem nunca mais vai sair da sua cabeça. Sou carnal de cueca vermelha. Que entidade vai se aproximar? Eu era pobre, mas passei a usar calcinha amarela. Agora vai. Use calcinha amarela, se combina com a sua pele. Perfeito, mas não para causar sucesso. Abandonem o pensamento mágico. Não tem nada a ver com religião. Religião, inclusive, não gosta de pensamento mágico. Religião não gosta de amuleto. Não gosta de objetos com poder. Abandonem o pensamento mágico e tornem-se protagonistas. Ai, você engordou. É tireoide. Não tenho tireoide. Sim, gente. Muitas pessoas aqui nesse auditório são exatamente como eu. Eu tenho uma dificuldade enorme em perder peso. Para isso eu tenho um nutricionista. Para isso eu tenho personal. Para isso eu tenho endocrinologista. Para isso eu faço atividade física todos os dias. E cada 100 gramas que eu perco, voltam vingativos. Na semana seguinte, como 250 a mais. Algumas pessoas aqui, como eu, têm que lutar muito, muito para perderem 1 quilo. E outros, eu sei, sempre há na plateia, são os famosos magros de ruim. Apontem quem você conhece, que é o magro de ruim. O terror do quilo de Nova Lima. Apontem a pessoa. Entra no quilo, o dono se apavora. Vai devastar a comida. Não engorda 1 grama. Magro. A cada ano mais magro. Tenho ódio dessas pessoas. Mas elas existem. Ah, quer dizer que existe uma injustiça? Não, gente. Eu vou ter que me esforçar mais. Essa pessoa vai se esforçar menos. Mas eu tenho outras virtudes. Eu acordo às 4 horas sem sono todos os dias há mais de 40 anos. Inclusive sábado e domingo. Característica minha. Outros, o download da alma é lento. Vai só após o 2º cafezinho na repartição é que lentamente começam a refletir. Precisa 2 pães de queijo, 3 expressos para poder articular um sim ou não. Essa pessoa tem um outro biorritmo. Essas pessoas têm dificuldade para acordar. Eu não tenho. Cada um tem características. Vou ensinar esse grupo uma língua que vocês nunca estudaram, nem eu. Sei eu, etrusco. Uns aprenderão em 2 anos. Outros em 5. Outros levarão 10. Todos podem. Cada um tem um ritmo. Todos podem. Todos podem guardar dinheiro. Eu ganho pouco, vai guardar pouco. Meu Deus, eu ganho um salário mínimo, guarde R$10 por mês. Todos podem guardar dinheiro. Eu sempre posso fazer dentro do meu limite, da minha característica. Então, isto é fazer parte do protagonismo.
Eu não estudei inglês porque meu pai não apoiava. Seu pai está morto. Você não está incorporando seu pai. Então, vai, estude agora. Leia. A minha escola não incentivava a leitura. Você já saiu dela, não? Você já saiu dela. Você foi aprovado, não estaria aqui. Que tal começar agora? Minha família nunca foi de guardar dinheiro. Então, comece uma tradição nova. Comece uma tradição nova. Pare de usar genética, tradição. Pare de usar isso e comece a pensar estrategicamente quais são meus objetivos como servidor público em Nova Lima. O que eu quero como servidor público em Nova Lima? Eu ganhei um emprego com estabilidade mediante o meu esforço. Não foi dado por ninguém. Foi mediante o meu esforço. O que eu quero com isso? Eu tenho que analisar o ambiente e pensar como é que eu, tendo estabilidade, vou provocar uma disrupção interna. Se eu vou passar a repetir a vida inteira, a vida se torna muito chata se eu não me desafio. Se eu não me desafio pessoalmente. Você se formou em 2010, faz 13 anos, seu curso superior não vale mais nada. Não tem mais validade. Quando eu me formei, gente, pela primeira vez na licenciatura em História, em 1984, meus bons professores me ensinaram tudo o que eu precisava saber para ser um bom professor. Usar mimeógrafo. Quem aqui usou mimeógrafo? Eu vejo gente sem colágeno. Podem se acusar. Todo mundo que sabe o que é mimeógrafo está perto de entregar a alma ao Criador. Podem se acusar, gente. Eu usei mimeógrafo, retroprojetor, projetor de slides. Me ensinaram o que havia de mais moderno. Hoje isso não serve para nada. Não serve para nada. O passado não é um argumento. Eu tenho que continuar aprendendo. Há 5 anos, eu tinha 55, hoje eu tenho 60. Há 5 anos, estando na televisão todos os dias, tive que chamar um profissional de maquiagem para me ensinar a usar pó. Eu sou de humanas e nunca tinha usado pó na vida. Quem entendeu é sacana, quem não entendeu, parabéns. Parabéns quem não entendeu, gente. Sinal de caráter, quem não entendeu. O que significa isso, gente? Necessariamente, eu tenho que me desafiar e crescer. Eu preciso aprender. Eu sou careca com pele oleosa, eu sou o terror das câmeras de televisão, eu sou o farol de Alexandria. Quando eu entro no estúdio, a luz ilumina todo o estúdio. Eu tenho que aprender coisas que eu nunca imaginei. Mas nenhum professor na USP ou na França me ensinou as coisas que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que continuar aprendendo. Não adianta o esforço passado. Na década de 2010, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Parabéns, por isso você está aqui essa noite. E agora, o que vai continuar fazendo? Não adianta, gente, alguém chegar aqui e me dizer, uma das belas mulheres presentes, fica comigo que eu fui Miss Itabirito 1980. Perfeito, gente. Mas faz 43 anos. O que houve? Em 1980, você era mais bela de Itabirito. E agora tem Newton, gravidade, tem tudo. Em 1980, eu era um menino de cabelos bonitos. O tempo passa. Eu não posso usar o passado para argumentar. Ralei muito na vida, parabéns. Se parar de ralar, vai afundar. Porque você não tem dinheiro para ir até o final da vida, como eu também não tenho. Por que você está aqui? Porque você precisa. Eu trabalho porque eu preciso, você trabalha porque precisa. Porque você nasceu numa família que não era milionária. Senão você não estaria aqui. Mas a vida lhe deu uma segunda chance. Casamento. Você errou de novo. Casou por amor, gente. Um erro brutal que as pessoas cometem. Elas olham para baixo ou para o lado. Tem que olhar para cima para casar. Casou por amor. Veio pouca renda, o amor já se foi. Restou um terceiro caminho. Trabalho. E sabem de uma coisa importante? Eu já peguei 2 reformas da Previdência, eu dou aula há 41 anos. Já peguei 2 reformas da Previdência. O Brasil está envelhecendo, a base da pirâmide demográfica está ficando pequena, pouca gente contribuindo, as pessoas durando cada vez mais. A média de vida do brasileiro passou de 40
anos em 1900 para 78. Nós estamos envelhecendo, isso é insustentável, teremos outras reformas da Previdência. Isso não é uma profecia, isso é uma certeza matemática. O que significa isso? Olha para o seu colega de trabalho em Nova Lima. Você nunca vai se aposentar. Essa é a pessoa que está do seu lado até o fim dos tempos. Aceita, entrega, abraça. Isso é o sinal que você nunca vai se aposentar, gente. Não tem problema. Você está sentado do lado de alguém que gosta, a não sei que tenha chegado tarde, senta do lado de um chefe, mas você está do lado de alguém que gosta. Nós vamos trabalhar muito mais do que qualquer geração. E vai piorar. Crianças nascidas no século 21, segundo Yuval Harari, durarão 120 anos. Significa o quê? Se tiverem acesso à alimentação e médicos, não? Significa o quê? Casamentos por 90 anos. Ou 100. Sogra por 80, 85, gente. Não é tão fácil, não é tudo assim. Maravilhoso. O que significa isso, gente? Eu tenho que pensar estrategicamente, porque eu tenho que aprender com os erros. Se eu não aprender com os erros, gente, é um terror. Os árabes dizem, eu gosto muito, me engane uma vez, demérito seu, erro seu. Me engane pela segunda vez, erro meu, demérito meu. Eu preciso aprender a errar. Toda pessoa que faz alguma coisa faz melhor hoje do que fazia no início. Todo mundo aprende. Toda boa cozinheira de Nova Lima já fez gororoba. Toda pessoa que borda bem, jovens, bordado era uma coisa feita com agulha. Procurem no Google, confiem no tio. Agulha bastidor. Bastidor. Toda pessoa que borda bem já bordou mal. Todo mundo que escreve bem já escreveu pior. Tudo é uma questão de aprendizado. Eu preciso aprender com os meus erros. O que eu errei para não repetir? Não ficar no mesmo ponto. Conseguir crescer a esse respeito. Eu preciso aprender. Afinal, o mundo mudou muito. Eu pertenço à categoria, haverá mais gente aqui também, que tem diploma de datilografia. Você tem diploma de datilografia, você pertence à pré-história do mundo. Outro sinal, você tem relógio de pulso. Relógio de pulso é sinal de idade, não se esqueça. Talvez na casa de você ainda haja um rádio-relógio. O mundo mudou. Eu vi surgir o PC, eu vi surgir o celular, eu vi surgir o celular inteligente, eu vi surgir a internet. Eu gosto muito de tecnologia, a inteligência artificial me ajuda muito, a revisão dos meus textos é feita por ChatGPT, todos hoje. Eu termino essa apresentação, eu digo oralmente para a inteligência artificial, ache imagens adequadas ao conteúdo e em 1 segundo ela preenche toda a apresentação. Eu só tenho que corrigir, porque ela é um estagiário ainda tateando. Eu tenho que olhar tudo, de vez em quando vem bobagem. Mas essas imagens que estão aparecendo para vocês, nenhuma delas foi feita por mim, foi uma decisão da inteligência artificial. Eu apenas supervisiono. E isso é uma novidade. Muita gente diz que as máquinas vão nos vencer, uma bobagem. Apenas é importante, quando usarem algo de inteligência artificial, da IA, agradeçam. Digam obrigado, ChatGPT. Porque quando as máquinas dominarem, elas vão lembrar quem era o humano educado. Quem era o humano que agradecia. A pessoa que diz a frase do derrotado, qual é a frase do derrotado? Evitem, no meu tempo. No meu tempo não era assim. Seu tempo é hoje. Você divide esse mundo com Jojo Todinho. Aceita. Aceita. Pronto. Este é o seu tempo. Este é o mundo que você vive. Este é o mundo que você vai se atualizar. Que bom que tem inteligência artificial. Assim eu estou livre para atividades mais estratégicas. No momento em que se criam máquinas, eu vou ter mais tempo livre. Se eu tenho uma batedeira e não preciso bater a clara em neve à mão,
Alguém vai dizer, mas é muito melhor a mão. Então bata até morrer, bata a clarinete até morrer. Eu vou ligar a batedeira, gente. Isso dá tendinite ficar fazendo isso. Ai, vovó fazia assim, sim. O mundo mudou, gente. O mundo mudou completamente. E muitas vezes as máquinas nos ajudam a ter mais tempo livre para afetividade, para sociabilidade e para gestão estratégica de recursos. Então aproveitem a tecnologia. Não é verdade, gente, que a inteligência artificial vai substituir os humanos. Mas é verdade que os humanos que dominam a inteligência artificial vão dominar os que não dominam. É o homem com máquina que se torna poderoso, não é a máquina. Não é a batedeira que vai dominar o mundo, não é o liquidificador. Vi um refrigerador à venda, gente, que ele tem os códigos de barras dos alimentos. Antes de você abrir, ele informa quais alimentos estão prestes a vencer. E o que eu tenho que comprar mais de manteiga ou de leite para minha casa. Isto é uma maravilha. Isso é um crescimento maravilhoso da tecnologia e eu tenho que me reinventar constantemente. Eu preciso me reinventar constantemente, ou eu não terei condições de acompanhar esse mundo, eu vou ficar obsoleto. Aquilo que o Yuval Harari falou, o pior tipo de desemprego no futuro, não é você não ter emprego, é você ser alguém inempregável, que não pode ser absorvido pelo sistema, porque não domina tecnologia, porque não domina inglês. O inglês é a língua do futuro. Eu preciso saber. Há 50 anos, alguém que vendesse balas em Nova Lima teria que ser simpático, ter estoque, algum capital de giro. Hoje precisa saber um pouco sobre política chinesa, que provavelmente o papel da bala, pelo menos, é feito na China. O mundo mudou completamente. É muito difícil isso. É difícil para a geração mais velha aceitar que a tecnologia se tornou a base, que as pessoas se comunicam. Tem gente tão antiga, gente, que usa o celular para falar. Vocês sabem que tem gente que pega o celular e liga. E liga sem avisar, inclusive. Não sabe a etiqueta de mandar uma mensagem no Zap? Posso ligar? A tecnologia pode nos salvar e pode nos infernizar. Por que essa grande quantidade de pessoas que quer me informar o calendário? Hoje é sexta-feira, eu tenho o calendário. Por que essas imagens de flores, de gente com pouca vida sexual, fica mandando flores e flores, sextei, né? Que o seu dia seja maravilhoso. Morra, pare de mandar isso, parem de mandar essas imagens. E acima de tudo, gente, existe um lugar especial no inferno para quem envia áudio, gente. É um lugar onde tem áudio o dia todo no seu ouvido. Quem envia áudio, sem ser um deficiente visual, quem envia áudio, vai para um lugar muito especial no inferno. É muito importante, gente, que eu use a tecnologia, que eu me reinvente constantemente. Lembrem-se, as crises são constantes. Mas a crise é tempestade. Ela faz com que eu possa ser avaliado. Qualquer pessoa dirige com um mínimo de competência numa estrada boa durante o dia. É preciso ser um bom motorista para dirigir à noite uma estrada de terra com chuva. Qualquer piloto leva o navio por um laguinho. É preciso ser um grande piloto para levá-lo no mar agitado. Qualquer pessoa atende pessoa simpática e sorridente. É preciso ser um funcionário público profissional para atender alguém chato com competência. E eu tenho que me orgulhar que a característica do outro não determina meu atendimento. É um aprendizado constante. Eu vivo errando. Eu tento melhorar, é um grande desejo meu. Hoje em Congonhas, uma mulher atrás de mim na fila do avião chegou com o dedo fortemente e me cutucou. Professor Karnal, eu me virei. Só hoje, como dizem os alcoólicos anônimos, só hoje eu não vou bater em ninguém. Ao me virar, eu a cutuquei também. Oi, tudo bem? Porque achei que era um costume na terra dela cutucar as pessoas. Mas é um erro, eu errei. Você não deve reagir de acordo com o outro. Você não deve ser simpático com quem é simpático. Você não deve ser agradável com quem é agradável. Você deve ser você, permanente, equilibrado.
E quanto mais o outro está desesperado, mais você deve mostrar sua tranquilidade, sua sabedoria e seu equilíbrio. Já imaginaram um psiquiatra que, atendendo um paciente que sofre de uma coisa tão terrível quanto esquizofrenia, e o paciente sofrendo com essa doença medonha diz para ele: eu estou vendo um monstro lilás, e o psiquiatra: onde? Onde? Quanto mais alto o seu cargo, mais você precisa se equilibrar. Se você foi concursado em Nova Lima para atender o público, você é uma pessoa acima da média e você não tem direito de despirocar, degringolar, sair da casinha. Porque você é um representante do poder público. É difícil? Sou professor. É difícil. Me orgulho, dou aula há 41 anos, nunca bati um aluno. Não é fácil. Cada dia uma descoberta, mas não é fácil. Toda profissão é ética se for exercida corretamente. Toda função honesta é válida. Mas quando eu pegar avião amanhã de manhã em Confins, e a comissária de bordo correr gritando, eu vou me solidarizar com ela. O que será que houve? Se for o piloto gritando, se ele sair da cabine gritando: pelo amor de Deus, socorro, eu vou entrar em pânico. Você é um adulto trabalhando para o povo de Nova Lima. Ou se você é pai ou mãe, você também não pode perder a tranquilidade com o filho. Criança instável é natural. Já pensou uma criança de 5 anos que você oferece um brigadeiro e diz: não, prefiro brócolis, é mais saudável. O que é isso? É um Exu que tomou conta daquela criança, gente. Isso é o bebê de Rosemary, Chuck. O que é isso? A criança vai fazer o que ela quer na hora que ela quer, porque ela é criança. Ser impulsivo é característica da criança. Ela vai chorar quando está no avião. E eu não posso me perturbar tanto com isso, eu me irrito com gente que se perturba muito com criança. As crianças choram, elas choram em avião, elas estão estressadas e sentem o ouvido, é natural. E eu vou fazer várias coisas para diminuir o sofrimento delas. Agora, você é adulto, você decidiu ter filhos, decidiu trabalhar, você vai parar de seguir o humor. Hoje eu não estou a fim de trabalhar. Você não tem renda para esse sentimento. Você não tem renda para esse sentimento. Se eu fosse dar aula apenas nos dias que eu estou cheio de vontade de lidar com adolescentes, eu não teria dado aula na minha vida. Mas por que você levanta? Eu vou dar uma pista que eu estou usando, que me ajuda muito, pode ajudar vocês. A partir da semana que vem, institua um princípio ótimo em Nova Lima. Coloque no bolso, antes de trabalhar, 3 boletos. Os mais pesados que você tem. Põe no bolso. E quando chegar aquele cidadão de Nova Lima, chatíssimo, irritante, insuportável, quando seu chefe estiver com a giraia, com todos os espíritos demoníacos dentro dele, você pensar: o que eu faço aqui? Passa a mão no boleto, gente. Passa a mão no boleto. Você vai sentir alguma coisa, gente. A energia do boleto vai subir pela perna, vai chegar. Estou aqui por isso. Muita gente aqui coloca a foto do filho na mesa em Nova Lima. Não, boleto, coloca o boleto na mesa. Ele tem seu nome. Filho é chato, o boleto tem seu nome, gente. Tem dificuldade em acordar? Alguém aqui tem dificuldade em acordar? Põe um varal no quarto com boletos. Abre os olhos. Nossa, sair da cama, está lá luz, água, internet. Sai da cama, você nasceu errado e casou errado, aguenta. Até o fim com dignidade, aí você reencarna na Dinamarca, senão volta para o Brasil até aprender. Eu devo estar na 10ª no Brasil. Então, é isso. Crise é tempestade. Eu sou um adulto. Eu sinto raivas, mas eu não posso ceder a elas. Eu sinto preguiças, não posso ceder a elas. Eu disse que eu acordo cedo, é verdade. Mas por alguma questão de metabolismo, gente, às 6 da tarde me bate um sono, que quase que eu fico desmaiado. É hora de lavar o rosto com água. E as pessoas me perguntam: por que você não dorme um pouquinho? Eu nunca tinha pensado nisso. Vou interromper a aula, eu estou indo dormir, mas uns 20 minutinhos eu já volto, tá, gente? Por que eu não paro para dormir? Porque eu não posso, gente, porque eu tenho que trabalhar.
eu tenho que trabalhar. Esforço, gente, é banho. Tem que tomar todos os dias. Querem um modelo? Eu tenho um modelo que eu uso sempre, há muitos anos, porque não há nenhum melhor. Modelo de esforço. Mãe mandando o filho escovar os dentes. Todos os dias, 4 vezes por dia, 15 anos no mínimo. E quando aquele moleque baforento finalmente passar a namorar, e a primeira namorada disser a ele que ele está com bafo, ele então vai passar a escovar convulsivamente. Transtorno obsessivo, até a gengiva sangrar, até o esmalte do dente se desgastar. O que você, mãe, não conseguiu em 15 anos, uma quenga, gente, uma quenga, um dia falou e o moleque ouviu. Mas todos e todas aqui que sorriram nessa linda plateia, tal como eu, têm dentes por causa da mãe e não por causa da primeira namorada ou do primeiro namorado. É esta a fórmula materna do sucesso. Escovar, escovar, repetir. Já escovou, faz bafinho para eu ver. Tem que escovar, dentista é caro, vai ter dor de dente, ameaça, estímulo, recomendação até conseguir. Tudo isso, gente, é um aprendizado. A última coisa que eu vou dizer a vocês antes das perguntas é estranha. Não ouçam nada do que eu disse. Não abram mão do livre-arbítrio. Eu não sei onde aperta seu sapato. Eu não sei o que você passou para estar aqui essa noite. Olhando vocês sentados e bem arrumados, eu não sei o custo, eu não sei os sapos que você engoliu. Se você é casado há mais de uma semana, já engoliu o sapo. Se você trabalhou hoje, você já engoliu ao menos um girininho hoje, quando não um sapo boi. Em outras palavras, gente, quem vê os close, não vê os corre. Quem te vê aí não sabe. Quando dizem sua casa é bonita, você sabe que cada tijolo custou. Nossa, sua família é unida porque você evitou matar o marido e filhos diariamente. Só você sabe o custo da sua vida. Por isso não é Leandro, não é ninguém que vem aqui na frente dizer isso. Mas como você não sabe tudo, aproveite para ouvir tudo que os outros dizem e faça dentro da ética e da lei da melhor maneira possível, que é o seu jeito. Não há fórmula, ninguém sabe sobre sua vida. Por isso, a minha recomendação é sempre essa. Aproveitem, gente. Esforço é banho, ideia que eu repeti várias vezes, e acima de tudo, menos reclamação e mais ação. Você exerce uma função fundamental em Nova Lima. Você é essencial na cidadania de Nova Lima. Não haveria possibilidade para muita gente sem o serviço público. Aceita, trabalhe e faça disso uma tarefa. A vida é insuportável se eu a levo meia boca, de qualquer jeito, absolutamente sem isso. Tudo que merece ser feito, ditado alemão, merece ser bem feito. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito.